Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com mais um programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus com o pastor Dave Robertson. Eu quero que você preste bem atenção nesse ensino de hoje, porque você vai aprender que Deus não te ama pelo o quanto você faz, o quanto você trabalha, pelo quanto que você está querendo produzir. Porque no mundo natural é assim, né? Você é amado pelo quanto você faz pelas pessoas. Não, Deus não faz esta condição de amor. Deus quer que você se aproxime dele, que você o ame, que você o adore e com este mesmo amor que você o ama, você ama as pessoas. Porque ele nunca vai te abençoar por causa do trabalho que você está executando para ele. Mas pelo momento que você passa a sós com ele, pelo momento que você se entrega a ele, aí sim ele vai te abençoar. Então preste atenção neste ensino para você aprender mais um pouquinho como receber de Deus quando você está precisando. Preste atenção. Vamos lá, Pastor Dave. In praying in tongues, Na oração em línguas, I found out a lot of things about eu God. descobri muitas coisas sobre Deus. I found out Eu descobri that He isn't the hater, que Ele não odeia, that He's sitting on the rim of life and death, não é aquele que odeia e está entre a vida e a morte, just wanting to send people to hell, querendo enviar as pessoas para o inferno, didn't like to answer prayer. que não quer responder às orações. If you bawled and begged enough, you may get something. Se você chorar e implorar, talvez você consiga alguma coisa. I found out Eu descobri He's nothing like that. que Ele não é nem um pouco assim. Nothing. Não é. In fact, I remember approaching Him with a list of my needs. Eu me lembro de me aproximar dele com uma lista das minhas necessidades. And one was I was getting ready to go to India. E uma delas era que eu estava indo para a Índia. Oh, I don't know what I needed, maybe Eu não lembro do que eu precisava. 25,000, 30,000. Talvez 25 mil, 30 mil. So I was requesting, Então eu estava pedindo, oh God, ó Deus, these people are going to be saved. as pessoas vão ser salvas, They're going to hear the word. elas vão ouvir a palavra. Just think about all the people that are going to come to know you. Pense em todas as pessoas que vão te conhecer. Heaven was silent. E o céu ficou calado. Finally, much later on, E finalmente, bem He depois, spoke to me and said, ele falou comigo e disse: I love them people much more than you do. eu amo essas pessoas muito mais do que você. Did you die for them? Você morreu por elas? I said, no, sir. Eu disse: não, Senhor. He said, you don't think I love them more than you? Ele disse: você não acha que eu amo elas mais do que você? do. Eu amo. So quit giving me a list. Então para de me dar uma lista Why de por I should que give you that money. eu devo te dar esse dinheiro. Quit telling me how much you pray and fast. Para de me dizer o quanto você ora e jejua. Put your list up. Tira sua lista. This is not a religion. Isso não é uma religião. This is a family. Isso é uma família. Approach me as your Se father. aproxime de mim como seu I'll pai. give it to you because I love you. Eu vou te dar porque eu And te love amo. them. Eu amo eles. Not because of your list of works. Não por causa da sua lista de obras. I was created unto good Eu works. fui criado para as boas obras. The good works did not create me. As boas obras não me criaram. The new nature created A you. nova natureza te criou. Not your good works. Não as suas boas obras. The more I prayed in the Holy Ghost, Quanto mais eu orei no Espírito Santo, each time you'd add a limb to the tree, cada vez ele acrescentava um galho na árvore. my roots grounded in the Holy Spirit, As minhas raízes ficaram presas no Espírito Santo, who was revealing Christ. que estava revelando Cristo. The tree grew. A árvore cresceu. Limbs began to form. Os galhos começaram a se formar. The limb of fasting, O galho do jejum, the limb of private worship, o galho da adoração pessoal, the limb of provision. o galho da provisão. All of these keys, these limbs were put on through prayer. Todas essas chaves, esses galhos foram colocados com oração. And the last limb he was really able to put on E o último que ele pôde pôr, to this date até hoje, was on the love of God. foi sobre o amor de Deus. Every time Toda it vez, come time in my walk no meu andar, to add another key,
que era a hora de acrescentar uma outra chave, the Holy Spirit would add the understanding. o Espírito Santo adicionava o entendimento. I've been on the key of the love of God Eu já estou na chave do amor de Deus for about 7 years. por 7 anos. To this point, Até agora, I see no end. eu não vejo um fim disso. I've not been able to exhaust it, Eu não consegui terminar isso, nor come to full revelation. ou ficar cansado disso, ou chegar a uma Every time revelação I think I total. know about it, Toda vez que eu acho que eu sei, He surprises me with more. Ele me surpreende com mais. Listen, Ouça, God doesn't have love. Deus não tem amor. He is Ele é amor. love. But you're going to find something else out. Você vai descobrir uma outra coisa. God doesn't have provision. Deus não tem provisão. He is provision. Ele é provisão. He is. Ele é. At the end of the chapter, 1 Corinthians 12, No fim do capítulo 12 de 1 Coríntios, he said, ele disse: seek after the best gifts. busque os melhores dons. Seek after them. Busque-os. Yet I show you a more excellent No way. entanto, eu vou te mostrar um caminho mais excelente. A more excellent way to what? Um caminho mais excelente para quê? To covet earnestly Para the best gifts. buscar Well, os melhores dons. what was the best gift for you? O que é o melhor dom para você? It is the power that goes with your calling. É o poder que vai com o seu chamado. If you're an entrepreneur, Se você é um empresário, the mighty gift of wisdom. o dom poderoso da sabedoria. It'll sit there and counsel Ele vai te aconselhar in all your business em decisions. todas as suas decisões de The negócios. gifts of Os healings, dons de cura, they'll flow in that ministry. eles vão fluir nesse Because ministério. those goes with the sign of the believer. Porque isso vai com os sinais para os Nevertheless, crentes. the best gifts No entanto, os melhores are the one dons that goes with your são calling. os que vão com o seu chamado. And he said, covet E earnestly. ele disse: busque. Well, you know one of the 10 commandments. Você sabe qual é um dos 10 mandamentos? Thou shalt not covet. Que não é para você cobiçar. But yet he said to covet earnestly the best Mas ele gifts. disse para você cobiçar os dons. Oh, I know how to covet. Eu sei como cobiçar. Oh, give him another reason. Me dá mais uma What do you want me razão. to do? O que você quer que eu faça? Switches to chapter 13. E aí vai para o capítulo 13. They really shouldn't have changed chapters there. Eles não deveriam ter mudado de capítulo. Because he told you how to covet. Porque ele disse como cobiçar. He said, covet earnestly the best Ele gifts. disse: cobice os melhores dons. But let me show you a more excellent way. Mas deixa eu te mostrar um caminho mais excelente. And that's when he says, E foi aí que ele disse: though I speak with tongues of men and angels and have not, embora eu fale com a língua dos homens e dos anjos, mas eu não Love. tenha o amor. now let me explain what that means. Deixa eu te explicar o que isso significa. Though I speak with tongues of men and angels and have Mesmo not se eu love, falar com a língua dos homens e dos anjos e não tiver profits amor, me nothing. não me adianta de nada. What he was saying, you can speak with tongues, have the Holy Spirit, and be mean. O que ele estava dizendo é que você pode orar em línguas, ter o Espírito Santo e ainda ser mau. You cannot habitually pray in Mas tongues. você não pode orar em And línguas stay mean. periodicamente e continuar sendo You'll mau. have to stop one or the Você other. vai ter que parar um You ou can't outro. stay that way. Você não pode ficar assim. This is the more excellent way Esse é o caminho mais excelente. that I go after the love of God Eu vou atrás do amor de Deus with the same strength, com a mesma força, same tenacity, a mesma the tenacidade, same stubbornness. a mesma If I teimosia. go after the love of God Se eu for atrás do amor de with the Deus same stubbornness com a mesma teimosia that I would go after His power, que eu vou atrás do poder dele, then I have found então eu the encontrei more excellent o way. caminho mais excelente. The more I understood about His love, Quanto mais eu entendi sobre o amor dele, the more the verses opened mais os versículos se abriram, that were beyond my que understanding. estavam além do meu entendimento. You know Você sabe that I found out more and more about God. que eu descobri mais e mais de Deus, That He was not who most was painting Him to be. que ele não era como as pessoas estavam falando que ele era. He is that love. Ele é esse amor. He is. Ele é. What have you found? O que você encontrou? Peace that's not of this world, Paz que não é desse mundo. beyond understanding, Vai além de todo entendimento, beyond circumstances. além das circunstâncias.
Well, I've always wondered about the early world. Eu sempre me perguntei sobre o mundo antigo. So, God, I want to understand about Noah Deus, eu quero entender sobre Noé and a whole world that perished. e todo o mundo que pereceu. I want to understand why you would do that. Eu quero entender por que você fez isso. I wonder how many babies Eu me pergunto quantos bebês were alive when the flood came. estavam vivos quando veio o dilúvio. What was their fate? Qual era o destino deles? There's so much I want to understand about you. Tem muito que eu quero entender sobre você. So for the next few minutes, Então, nos próximos minutos, why don't you open up to 1 Peter, por que você não abre em 1 Pedro, third chapter. capítulo 3? And although I'd like to pick on the whole book, E, embora eu quisesse falar do livro I'll inteiro, only pick on a couple of eu verses. só vou falar de alguns versículos. Verse 18, Versículo 18, 19, 19 and 20. e 20. For Christ also has once suffered for sins, for the just, for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but then made back alive, quickened in his spirit. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. And it was through his death and resurrection that he is able to go preach to the spirits in prison, as verse 19 says. E foi na morte e ressurreição dele, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. This is what he was doing those 3 days and nights Foi isso que ele fez naqueles 3 dias e noites, before his resurrection. antes da ressurreição dele. Look at 19. Olha o 19. By which also he went and preached unto the spirits in prison. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Which spirits? Que espíritos? Which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein his few, that is 8 souls, was saved by water. Os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. For first it said he suffered for the just and the unjust, Primeiro ele disse que ele sofreu pelos justos e injustos. been put to death as a man, Foi mortificado como um homem and quickened in the spirit. e vivificado no In Espírito. those 3 days he was dead. E naqueles 3 dias que ele estava morto, He preached to some spirits that were in prison. ele pregou para alguns espíritos que estavam em prisão. I wondered who they were. Eu me perguntava quem eram esses Come to espíritos. find out, E descobri they're the ones he was talking about before the flood. que eram aqueles que ele estava falando antes do dilúvio. I'm thinking, Eu fiquei pensando. wait, all of these were preached the gospel. Então todos esses receberam o evangelho Suseth and Enos, através de Mahalalel. Sete, de Enós. There was the sons of gods that were worshiping God and teaching sacrifice, as Noah did when the ark landed. Que eram os filhos de Deus que estavam fazendo sacrifícios e pregando Deus antes de Noé. So the gospel was being preached. Então o evangelho estava sendo pregado. Which gospel? Que evangelho? The one that born of woman would be a seed. Aquele que nascido de mulher seria a semente. Jesus Christ, Jesus Cristo. who would bruise Satan's head, which is a death Que blow. feriria a cabeça de Satanás com a morte. So I'm wondering, who are these spirits in prison? Então eu fiquei me perguntando, quem são esses espíritos em prisão? They lived their lives denying God, Eles viveram a vida inteira negando Deus, got put in prison, foram colocados em prisão, and suddenly he goes and preaches e to de them. repente ele vai lá e prega para eles. I mean, what if I never found God in this E life? se eu nunca encontrasse Deus nessa vida? If I don't accept Jesus, I'll be lost. Se eu não aceitar Jesus, eu estarei It perdido. would be nice if I served hell all my life. Ia ser bom servir o inferno And a then vida died. inteira, e aí morrer, Then he would come down and get e me. aí ele vem e me pega. That would be nice, Isso ia ser bom, but that's not the way it works. mas não é assim que funciona. So I wondered who these people were. Então eu me perguntei quem eram essas pessoas, That in his death, que na morte dele, especially while the ark was preparing, principalmente enquanto a arca estava sendo preparada, those who went to prison aqueles que foram para a prisão during that 100 years, durante aqueles 100 anos, who were they? quem eram eles? And why were they able to get out? E por que eles puderam sair de lá? First of all,
Em primeiro lugar, the flood was a great act of the mercy of God. o dilúvio foi um grande ato da misericórdia de There was Deus. undoubtedly more children on this planet Tinha, sem dúvida, mais crianças nesse planeta than in the history of the planet. do que na história do planeta. But here's the good thing. Mas aqui está a coisa boa. Children are born in a state of As innocence. crianças nascem no estado de inocência. God has a place prepared Deus tem um lugar preparado that will bring them on into heaven. que vai levá-las até o céu. Noah, Noé, he had no children. ele não tinha filhos. Finally, after 500 years, Aí, finalmente, depois de 500 He had anos, Shem, ele teve Sem, Ham, Cão and e Japheth, Jafé, his 3 os sons. 3 filhos dele. His father Lamech, O pai dele, Lameque, Noah was his firstborn Noé era o primogênito dele, at 182. quando ele tinha 182 anos. He went on to have brothers and sisters of Noah E ele teve os outros filhos, irmãos e irmãs de for Noé, 500 years. por 500 anos. Are you ready for this? Vocês estão prontos para isso? Not one of them, Nenhum deles, not one brother or sister nenhum irmão ou irmã got on the ark. entrou na arca. Not one. Nenhum. The Lord said, I'm so grieved O Senhor disse, eu estou muito angustiado, that all flesh has turned the devil's way. que toda a carne foi para o caminho do There diabo. was violence in the earth, Tinha violência na every kind terra, of perversion. todo tipo de perversão. He was so grieved. Ele estava muito angustiado. So at 500 years old, Então, com 500 anos, Noah had Shem, Ham, and Japheth. Noé teve seus 3 filhos. And it was that year Foi naquele ano he began the ark. que ele começou a construir a arca. It took him 100 years Demorou 100 anos to build this ark. para construir aquela arca. I'm thinking, why? Eu fiquei pensando, por quê? Took me the longest time to understand this. Demorou muito para entender isso. You know what Noah's ark was? Você sabe o que era a arca de Noé? It was his pulpit. Era o púlpito dele. Could hold 500 boxcars from a train Podia ter 500 vagões de trem, full of sheep. cheios de ovelhas. 500 sheep, 500 ovelhas, 500 boxcars. 500 vagões de trem. The ark was A Noah's arca pulpit. era o púlpito de Noé. I mean, when the world heard E quando o mundo ouviu about this crazy preacher sobre aquele pregador louco, preaching about a flood pregando sobre um dilúvio and building this ark, e construindo aquela it's longer than arca football fields. que era maior do que os campos de futebol, 450 feet long. 450 pés de comprimento. People came from all over the world. As pessoas vinham de todo o mundo. When the world heard about that ark, Quando o mundo ouviu sobre aquela arca, because the world was one language, porque o mundo só tinha uma língua, guess what they did? o que eles They fizeram? took pilgrimages Eles pegaram os to peregrinos. see this crazy Eles preacher passaram a ser peregrinos para ver preaching aquele about a pregador flood to come louco and rain. que pregava sobre o dilúvio e Made no chuva, sense at all. que não fazia sentido. Until the day the animals on their own accord, Até que um dia os animais, por conta própria, 2 by 2, 2 por 2, unclean animals, animais impuros, and by 7s, e em 7 clean animals, because they were de used animais for limpos, sacrifice. que seriam usados para os sacrifícios. So people traveled from all over the world Então as pessoas viajaram de todo o mundo to hear this man preach, para ouvir aquele homem pregar. because the ark was a type of Christ. Porque a arca era uma espécie de Cristo. Our baptism into the water O nosso batismo na água is the death of the burial of the old man. é a morte e o enterro do resurrection homem to life velho. E a nossa ressurreição was the na new vida man. era o novo And homem. that's what the ark E é represented. isso que a arca Noah's representava. pulpit. O púlpito de Noé. So he preached Então ele pregou And he preached. e pregou and he e preached pregou. and couldn't convince the world. E não conseguia convencer o So mundo. what happened? Então o que aconteceu? How about the thief on the cross? Como aquele ladrão na cruz. He lived for himself his entire life. Ele viveu para ele mesmo a vida inteira. But on the cross, Mas na cruz, he had a deathbed repentance. ele teve um arrependimento de guess leito what? de morte. E o que aconteceu? After Jesus rose from the Depois dead, que Jesus ressuscitou dos the mortos, man went back to heaven. aquele homem foi para o céu with him. com ele, Deathbed! no leito de morte. How many knows God takes deathbed repentance? Quantos sabem que Deus aceita arrependimento no leito de morte? Oh, but the day came, Mas o dia veio and God said, "Get in the ark. em que Deus disse, entre na arca. It's over." Acabou. God closed the doors. Deus fechou as portas. Then the skies opened. E aí os céus se abriram. You want to talk rain? Que chuva. My God, Meu Deus. the peoples of the world. As pessoas no mundo. And the rain poured out. E a chuva veio. Whose message do you think they thought about? Em que mensagem vocês acham que eles pensaram?
The ark A arca was Noah's pulpit. era o púlpito de And Noé. he preached from it Ele pregou for dela 100 years. por 100 And the anos. world come in to see O mundo vinha ver and ele brought the tale back e iam embora. that God is judging the world. Deus está julgando o The mundo, living God, o Deus the vivo, God of Adam. o Deus de Adão. He's judging the world. Ele and está it's gonna julgando o end. mundo e vai acabar. They all had a good laugh Todos riram till the rain started. até que a chuva começou. First of all, they went up on the Em mountains. primeiro lugar, eles foram até as montanhas. They find bones Encontraram ossos, Animals, all kinds of animais, things. todo tipo de coisa, that washed into gullies, que ficaram bones inundadas. stacked on top of each other, E eles foram ficando, se amontoando um em cima do because they outro, were trying to get to high ground. porque estavam tentando ir em um lugar mais alto. And you see the families huddling together. Você via as famílias se The juntando water won't stop. e a água não parava. Finally, Finalmente, you can bet você pode apostar that people begin to call que as pessoas começaram a chamar on the God of Noah, Deus de Noé, the God of Lamech, o Deus de Lameque, the God of Methuselah, o Deus de Metusala, the God of Adam. o Deus de Adão. You can bet Você pode apostar they began to call on him. que eles começaram a chamar esse As the Deus. water got deeper Na and medida em que a deeper, água ficou there's mais no way of alta, telling, não tinha como dizer, because the way God did it, porque o jeito que Deus fez isso, of the deathbed repentances no arrependimento de leito that de took morte, place que aconteceu in those last moments, naqueles últimos momentos. when he began to unfold this to me, Quando ele começou a me revelar isso, I said, God, eu disse, Deus, you're not at all like they made you. você não é como as pessoas falam. You give us chance after chance. Você nos dá chance todo momento. I've made lots more discoveries Eu descobri muito mais about how much he loves us. sobre o quanto ele nos ama. And every time, E toda vez, it brings me more peace. isso me traz mais paz. You don't think it brings me peace Você não acha que me dá mais to paz find out how justly he dealt descobrir o quanto ele lidou with justamente the early world? com o mundo antigo? And he extended his arm E ele estendeu o braço dele, right down to the last minutes. bem no último minuto. You think he's going to let you down? Você acha que ele vai te decepcionar? I used to try to use the list of how the good works I was doing to heal me. Antes eu tentava usar a lista das minhas boas obras para ser curado. I'm your faithful servant. Eu sou seu servo fiel. I pray, Eu oro, I fast twice a week. eu jejuo 2 vezes por semana. Be much more beneficial to heal me. Ia ser muito melhor me most curar people. do que a maioria das pessoas. Could tell if I could paraphrase for God. Se eu pudesse fazer uma Oh, paráfrase para shut Deus, up. ele diria, cale a Shut up. boca. Just shut up, put your list Cala a up. boca, saia com essa lista daqui. I don't need any other reason to heal you. Eu não preciso de outra razão para It's te the fact that curar, I love you. além do fato de que eu te amo. You're my family. Você é minha família. And you're going to find out. E você vai descobrir No matter how small your problem que is, não importa quão pequeno the o seu devil will make problema a é, mountain out of it. o diabo vai fazer uma when you're montanha trying to get disso something out of quando God. você tentar receber algo de Deus. So forget it. Então esquece. Approach him. Aproxime-se dele, Because he loved you porque ele te amou when you were yet in sin. quando você ainda estava em pecado. That's why he went to the É cross. por isso que ele foi para a cruz. Approach him Aproxime-se dele. as your father. Como seu pai. It's enough. É o suficiente. Put your list away. Sai com a sua lista. He Tira a sua loves you lista. more than you love yourself. Ele te ama mais do que você se ama. Vale a pena fazer um comentário sobre esse ensino de hoje, não é mesmo? Esse amor de Deus é algo que não dá para entender, nós temos que viver. Então devemos buscar, em primeiro lugar, o amor de Deus para que nós possamos receber tudo o que nós precisamos. E quando nós vamos nos aproximando de Deus com a oração pessoal, este amor de Deus vai entrando dentro do nosso coração. Arrume um tempinho na sua agenda e fique sozinho, adorando o Senhor, dizendo o quanto você o ama. Esse amor de Deus vai começar a fluir no seu coração. E em segundo lugar, você vai adquirir a paz, porque a paz está dentro do amor de Deus. Sabe quando é que você tem paz? Quando você não está preocupado com nada. A paz não é uma pessoa que não tem responsabilidade ou é desleixada. Não, a paz, ela está dentro de você. Ela deixa você livre de preocupações. E ela vem com o amor de Deus. E em terceiro lugar, o pastor Dave falou sobre o dilúvio. Dá a impressão, às vezes, de que Deus não teve misericórdia do povo.
quando veio o dilúvio, mas não é nada disso. Ninguém ouviu a pregação de Noé por 100 anos, mas na hora que o dilúvio aconteceu, onde ninguém tinha mais aonde subir, se segurar, estavam morrendo afogados, e lembraram da pregação de Noé e se arrependeram dos seus pecados, eles foram salvos. Olha a misericórdia de Deus, veja o amor de Deus. Então, aqueles que se arrependeram foram salvos, e as crianças inocentes, todas foram salvas. Que Deus maravilhoso, que Deus que dá oportunidade para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Essa misericórdia, esse amor de Deus sempre, sabe, em direção a nós. Então aproveite isso para você ser abençoado. Vamos agora orar, vamos entregar todas as necessidades e saiba que esse Deus é amor, é perdão, é misericórdia. Ele quer que você ore para Ele te abençoar, não para punir você. E sabe mais? Ele não está preocupado com o seu dízimo, quanto que você está dizimando, ou se você está jejuando. O que Ele quer, na verdade, é o seu coração. Ele quer a sua vida, Ele quer aquele momento que você possa ter a sós com Ele, para Ele poder se despejar em amor na sua vida e resolver os seus problemas. Então, Pai, agora, vem abençoar cada telespectador, vem dar a paz. Põe agora, Senhor, ordem neste lar, nesta família. Senhor, aquela confusão que está agora agindo aí, eu repreendo em nome de Jesus. Que o Senhor mande anjos para que haja, Senhor, uma união familiar, para que o seu amor envolva agora todos os membros desta família. Senhor, que impere o seu amor e que as contendas sejam agora expulsas dessa casa. Eu repreendo em nome de Jesus e ordeno que toda briga saia dessa casa, que a paz esteja em cada coração. Você que está aflito, que está angustiado, receba agora a paz de Jesus e que o Senhor venha, Pai, agora trazer a solução para esse problema difícil, este problema que esse telespectador pensa que não tem solução. Jesus, você é a solução. Por isso eu agradeço, Pai, que o Senhor está enviando agora anjos. O Senhor está trazendo a bênção para cada um destes telespectadores e para estas famílias. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos e dizemos amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você aproveitou bastante esse programa e é muito bom nós sabermos que tem alguém do nosso lado quando as coisas não estão tão fáceis. E esse alguém é Jesus. E hoje eu quero aproveitar para mandar um abraço para a telespectadora, nossa amiga, irmã, a Marizilda Albertini, lá que nos assiste semanalmente em São Paulo. Marizilda, eu sei o quanto Jesus está mudando a sua vida através desses programas, através das cartas de ensino do pastor Dave. E eu quero sim agradecer a sua audiência e continue conosco. E os outros também que entrarem em contato conosco através do nosso site, nós vamos poder também mandar um abraço para você e dizer aqui no ar o seu nome, que você é conosco. É um prazer realmente ter você conosco nesse programa. Então agora acesse o site, eu vou dar o endereço, acesse o site andandonoespirito.org.br e até no próximo programa. Jesus abençoe você.